Elas são antigas, misteriosas e carregadas de um poder que transcende o tempo. As máscaras africanas fascinam o mundo há séculos com seus símbolos complexos e expressões enigmáticas. Mas e se elas fossem mais do que apenas arte ou objetos religiosos? Há quem acredite que algumas dessas máscaras escondem algo muito mais profundo, uma tecnologia espiritual sofisticada, projetada para comunicar com entidades de outros planos de existência. Será que civilizações antigas descobriram uma forma de contactar outras dimensões usando apenas madeira, metal e a força da intenção? Hoje, vamos explorar o enigma das máscaras africanas e a possibilidade de que elas sejam dispositivos de comunicação interdimensional. Nas diversas culturas do continente africano, cada máscara possuía um propósito sagrado e específico: invocar a sabedoria dos ancestrais, pedir proteção contra males visíveis e invisíveis, curar doenças do corpo e da alma, ou até mesmo abrir portais para o mundo espiritual. As tradições milenares são claras. Ao colocar uma máscara ritualística, o portador não está apenas a representar um espírito, ele encarna essa entidade, tornando-se um canal direto para o seu poder e conhecimento. No entanto, relatos antigos, transmitidos oralmente de geração em geração, falam de algo ainda mais extraordinário. Mencionam sons estranhos que pareciam emanar de dentro da própria madeira, vibrações que alteravam a percepção do ambiente ao redor, e até fenômenos inexplicáveis que ocorriam durante os rituais mais secretos. Seria tudo isto apenas fruto da espiritualidade e da sugestão coletiva? Ou estaríamos diante de uma forma primitiva, porém eficaz, de tecnologia vibracional? Uma tecnologia que manipulava as frequências do universo muito antes de a ciência moderna sequer sonhar com isso. Quando olhamos para estas peças com um olhar moderno, alguns detalhes surpreendentes começam a surgir. Pesquisadores e entusiastas notaram que muitas máscaras são meticulosamente esculpidas em materiais com altas propriedades ressonantes, como madeiras específicas, conhecidas pela sua capacidade de vibrar, e até metais raros, incorporados de forma estratégica no seu design. Além disso, os seus rostos exibem padrões geométricos repetidos, formas que lembram de maneira impressionante os desenhos encontrados em circuitos elétricos ou em diagramas de antenas antigas. Seria uma mera coincidência estética? Algumas tribos afirmam que, quando usadas em conjunto com cânticos rituais e batidas de tambor em determinadas frequências, essas máscaras ascendem, não com luz visível, mas com uma energia vibracional que pode ser sentida por todos os presentes. Teóricos mais audaciosos acreditam que elas funcionavam como antenas biológicas, sintonizando a consciência do utilizador a um campo de informação invisível, um campo que muitos chamam de plano espiritual, e outros, numa linguagem mais científica, poderiam chamar de dimensão paralela. Ao longo do último século, antropólogos e exploradores registraram dezenas de testemunhos fascinantes de sacerdotes e líderes tribais que afirmavam receber mensagens, vozes claras e visões vívidas ao usar certas máscaras sagradas. Segundo seus relatos, as entidades com quem comunicavam vinham das estrelas ou do ventre da terra, descrições que ecoam por diversas culturas ancestrais em todo o mundo. Poderia isto ser apenas uma coincidência? Ou estamos a falar da mesma fonte de inspiração para os deuses, anjos e seres celestiais, descritos nos textos sagrados de civilizações tão distantes como a Suméria, o Egito ou a Índia? De acordo com algumas lendas africanas, foram os próprios deuses que ensinaram os primeiros humanos a construir as máscaras, fornecendo-lhes as instruções precisas para que pudessem manter o contato com os seus criadores. Isso transforma a questão inicial numa pergunta ainda mais provocadora. Seriam essas máscaras, na verdade, dispositivos de comunicação interdimensional, deixados ou inspirados por uma inteligência não humana? Um telefone antigo para falar com os deuses. Apesar da riqueza destes relatos e da complexidade destes artefactos, a ciência convencional pouco fala sobre o verdadeiro poder potencial destas relíquias. Durante o período colonial, inúmeras máscaras e objetos sagrados foram retirados de África e levados para museus europeus, onde hoje permanecem trancados em vitrinas catalogados como meros objetos de arte tribal. Eles nunca foram estudados com o rigor tecnológico que talvez mereçam. Hakwendega, nos bastidores,
que testes de frequência não oficiais, realizados secretamente em algumas destas peças, revelaram a emissão de sons em espectros inaudíveis para o ouvido humano. O mais intrigante é que essas frequências, embora silenciosas para nós, teriam provocado reações estranhas e interferências em equipamentos eletrônicos próximos. Claro, essas informações nunca foram publicadas oficialmente, permanecendo no campo da especulação. Mas levanta a questão: o que é que a ciência teme descobrir? Por que razão estes artefactos são mantidos isolados, longe de uma investigação mais aprofundada? Hoje, a ciência de vanguarda começa a explorar conceitos que antes pertenciam exclusivamente ao domínio da espiritualidade. Físicos quânticos, engenheiros de som e neurocientistas estudam o poder da vibração, do som e da geometria sagrada como meios de influenciar a matéria e transmitir informação. O que antes era depreciativamente chamado de ritual primitivo, agora é visto sob uma nova luz, como uma possível tecnologia espiritual avançada, baseada em princípios que só agora começamos a compreender. E se estas máscaras africanas fossem o elo perdido entre a ciência e a espiritualidade, a prova de que as antigas civilizações africanas já dominavam técnicas de comunicação quântica, utilizando a consciência humana como o principal componente, talvez eles não precisassem de satélites, fibra ótica ou ondas de rádio. Bastava a mente focada, o som correto e a energia da intenção para se conectarem a uma rede cósmica de informação. Talvez nunca venhamos a ter uma resposta definitiva sobre o poder oculto das máscaras africanas. O seu verdadeiro propósito pode ter se perdido nas areias do tempo ou sido intencionalmente silenciado. Mas uma coisa é certa: elas são guardiãs de mistérios que atravessaram milênios, desafiando as nossas crenças, a nossa história e até as fronteiras da ciência moderna. Se eram apenas arte, símbolos de uma fé profunda, ou uma tecnologia espiritual esquecida, a resposta, talvez, não esteja nos museus ou nos laboratórios, mas dentro de nós mesmos, na nossa capacidade de nos conectarmos com algo maior. Afinal, a verdadeira comunicação acontece quando o corpo se cala e o espírito fala. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se gostou deste vídeo e quer explorar mais mistérios como este, deixe o seu gosto, inscreva-se aí no canal e partilhe com seus amigos. O conhecimento ancestral pode revelar segredos que a história oficial tentou esconder. Até a próxima!